quis responder, ele está com vergonha. Mas será que esse senhor que Isaías estava vendo era falso? Quem era falso? Era o senhor que ele estava vendo? Ou era Isaías que era um falso profeta? O profeta William Branham, que é o profeta que ele disse que é verdadeiro, disse que o fruto proibido foi o ato sexual. Se William Branham é um profeta verdadeiro, por que ele está com vergonha de dizer que o fruto proibido foi o ato sexual? Paulo disse, na sua primeira carta de Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 34, que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Senhor Olavo, na sua igreja as mulheres estão caladas? Ou elas estão no púlpito pregando? Uma mulher não pregar na igreja é um mandamento do Senhor. Senhor Olavo, o senhor respeita esse mandamento e essa doutrina de Paulo? A pergunta persiste. O William Branham ensinou que a mulher poderia pregar? Você disse aqui agora que o William Branham é um verdadeiro profeta. Na igreja de William Branham, as mulheres pregavam, senhor? William Branham foi um verdadeiro profeta. As mulheres pregavam lá? Você diz que Deus não trabalha com 8. Vou fazer uma pergunta, responda diretamente, sem enrolar. Davi é o 7º ou é o 8º filho de Jessé? Essa doutrina de derrubar as pessoas no chão. Eu pergunto, qual foi o profeta do Antigo Testamento que derrubou uma pessoa? O Cutani derruba as pessoas, não é? Mas aonde é que está o profeta no Antigo Testamento que derrubou as pessoas? E nós estamos a perder tempo enquanto tínhamos que ensinar muita coisa. O problema é que o debate está tendencioso. O que você disse que Cacau Felipe é falso porque disse que viu Deus cara a cara. Eu quero lhe perguntar, qual é a aparência de Deus? Qual é a forma de Deus, senhor Olavo? Esta pergunta você podia fazer para Cacau Felipe, porque ele não, disse que viu Deus. É você que está dizendo. Não, mas não temos cartazes que se espalharam, mas vamos lá. Quem falou que viu Deus? Fui eu ou foi Cacau Felipe? Você deve respeitar o meu tempo. Deixa eu obrigado a vossa de tomar. A vossa de tomar 30 segundos para encerrar. 30 segundos. Sim, sobre Cacau Felipe ter visto Deus cara a cara. A mesma Bíblia que ele está citando aqui diz que Deus conversava com Moisés boca a boca. Como é que é esse boca a boca? Boca a boca, ele estava na nuvem. Moisés estava na tenda das revelações. Era voz audível. Não viu barba de Deus, não viu lábio de Deus, não viu olhos de Deus, não viu ruga de Deus, não viu sobrancelha de Deus. Deixa eu concluir. Para terminar o seu fio de pensamento, para passarmos Fique calmo. Quando o senhor está falando, eu não interrompo o senhor. É que, em vez de você falar, você quer me interrogar. É um debate. Sim. É um debate não é interrogatório. Apóstolo, vamos. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés boca a boca. E Isaías 6 diz que Isaías disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías também era um falso profeta? Ele falou de vir num alto sublime trono. Logo não de viu cara a cara. Diz seu séquito enchia o templo. Bainha de Deus enchia o templo. Como que Isaías ia ver o Senhor? Vamos passar agora para o mestre das revelações. Vamos respeitar o tempo do outro. Eu estou a respeitar, só que ele no tempo dele, em vez de falar o que tem que falar, está a fazer interrogatórios a mim. Eu não vi numa esquadra. Eu vi no debate. Então, próxima vez faz um debate. Quem é Olavo Sais ou quem é mestre das revelações? Da nossa página do Simples. Facebook, que estão acompanhando o nosso programa através da DCV, GoTV, TV. Eu não vi no interrogatório. Continuem interagindo connosco. Para já, iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos no piscar do olho. Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continuem interagindo conosco, deixando os vossos comentários relativamente ao tema de hoje, que é um tema atual, que é um tema pertinente, que é a doutrina de Deus e também a doutrina de Satanás. Tenho convidados especiais que entendem deste tema. Temos o apóstolo Deutamar Costa, também temos o mestre das revelações que entendem deste tema. Obrigado a todos que estão a partilhar o nosso programa. Continuem partilhando, continuem deixando os vossos likes, os vossos comentários na nossa página do Facebook. Volto agora com o mestre das revelações. Mestre, temos aqui a questão que surge agora, que tem a ver com Adão e Eva. Qual é o pecado que Adão, ou qual é o fruto, ou a árvore de conhecimento que Adão e Eva comeram? Será que é o ato sexual ou é realmente a maçã? Ok, de acordo com a Bíblia Sagrada, ela é clara. E ela diz que foi um fruto que eles comeram.
escrituristicamente. Porém, eu tenho a revelação do que eles fizeram, mas não quero promulgar, para não criar escândalo aos meus irmãos na fé. Mestre, repito e sublinho. A Bíblia... O fruto é tipologia. E eu sei o que de verdade aconteceu. E para chegar lá, primeiro temos que sair fora do jardim do Eva. Porque o jardim de Adão e Eva foi o segundo jardim. O primeiro jardim era o jardim de Lúcifer, onde Lúcifer andava e ficava. E depois Deus desfez tudo, aonde viemos na recriação no jardim de onde estava Adão e Eva. Agora, o pecado, de acordo com as escrituras, é uma coisa, mas de acordo com a revelação é outra coisa. Então não quero ir a este lado para não criar pânico aos meus irmãos na fé. Só que a verdade há uma grande diferença no próprio pecado. Por que há diferença? Porque está claro que é fruta. Fruta, quando alguém come, vai no estômago. Logo, não é possível que o que a pessoa come vai no estômago crie problema para uma geração inteira. Porque o que vem no estômago, dias depois tem que sair para fora. Aliás, o próprio Jesus veio e disse: na verdade vos digo, não há nada que o homem consome que pode lhe destruir, mas aquilo que sai dele é que destrói. Então, com base nisto, estamos a ver que não é possível que a maçã que a Eva comeu crie maldição para todos nós. Dois, o outro ponto. Se Eva comeu, tinha que sentir dor de barriga, a mulher, ok? Logicamente. Mas na maldição da Eva, Deus está a tocar no sexo. Está a dizer, com dores terás parto. Mas ela comeu, foi no estômago. Então, há algo aí que eu, por respeito aos meus irmãos na fé, para não escandalizá-los, prefiro não desvendar. Mas não é meramente a fruta dita. Obrigado, mestre das revelações. Apóstolo, o que a doutrina de Deus nos ensina sobre o pecado de Adão e Eva? Comeram, o que comeram? É a maçã ou houve ali um ato sexual? O que a doutrina de Deus nos ensina sobre isso? Sim, muito obrigado. O senhor Olavo Saiz não quis responder, ele está com vergonha, mas ele andou lendo as mensagens de William Branham e foi até um branamista. E o pecado original é o ato sexual. O fruto proibido era o ato sexual. É isso que aconteceu lá. Mas aquela câmera está ali e o senhor Olavo Saiz irá responder até o final do programa o seu chamado, a sua comissão como profeta, porque é Deus quem chama o profeta. E ele vai ter que responder de qual profeta ele é apóstolo. Mas voltando ao assunto de Cacô Felipe ter visto Deus cara a cara, você vê que Deus não é um homem como você, não é um homem como eu. Deus pode ter muitas manifestações e muitas aparências. Ele pode aparecer numa coluna de fogo. Ele pode aparecer na coluna de nuvem. Deus pode aparecer de muitas maneiras. E Isaías disse no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e subido no trono. Será que esse Senhor que Isaías estava vendo era falso? Quem era falso? Era o Senhor que ele estava vendo? Ou era Isaías que era um falso profeta? Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Esse Senhor não era Jeová que ele estava vendo? Mesmo Estevão, na hora da morte, quando olhou, diz, eu vejo Jesus Cristo assentado ao lado de Deus. Este Deus que ele estava vendo, quem era? E Deus falava com Moisés boca a boca. Agora, essa doutrina que as igrejas ensinam que a Eva comeu uma maçã, eles encontraram isso aonde? Outros dizem que a Eva comeu uma uva. O profeta William Branham, que é o profeta que ele disse que é verdadeiro, disse que o fruto proibido foi o ato sexual. Se o William Branham é um profeta verdadeiro, por que ele está com vergonha de dizer que o fruto proibido foi o ato sexual? E na Bíblia há evidências, na Bíblia há os sinais de que foi isso que aconteceu. Tudo começou lá no Éden. E por isso que Caim não era como Abel. E a Bíblia diz que Caim veio do maligno. Mas, Massango, me permita voltar aqui. Eu perguntei para ele sobre doutrina satânica. O fato das mulheres pregar nas igrejas, a qual ele pertence e as outras, a qual ele também combina. As mulheres pregam lá, não pregam? Essa doutrina é de Deus ou é de Satanás? Paulo disse, na sua primeira carta de Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 34, que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Senhor Olavo, na sua igreja as mulheres estão caladas? Ou elas estão no púlpito pregando? Paulo diz, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que uma mulher fale na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus?
Ou ela veio somente para vós? E se há entre vocês alguém que se julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Uma mulher não pregar na igreja é um mandamento do Senhor. Senhor Olávio, o senhor respeita esse mandamento e essa doutrina de Paulo? Os seus colegas pastores também respeitam essa doutrina, esse mandamento de Paulo? Paulo disse na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante, ou 11 em diante, ele diz: não permito, porém, que a mulher ensine, e nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja sujeito como ordena a lei. Porque primeiro Deus criou Adão, e depois a Eva, e o Adão não foi enganado, mas a Eva caiu em transgressão. A mulher será salva se permanecer na fé, na modéstia, na santificação. A pergunta persiste, ele vai responder se essa doutrina das mulheres pregar na igreja vem de Deus ou se vem de Satanás. Obrigado, apóstolo de Tamar. Mestre das revelações, hoje em dia, será que nós encontramos doutrina de Satanás? E se sim, será que pode trazer algumas práticas desta doutrina, alguns princípios desta doutrina? São tantos os princípios. E nós estamos a perder tempo enquanto tínhamos que ensinar muita coisa. O problema é que o debate está tendencioso. Indo à questão, deixando esse ponto, indo à questão. Eu primeiro falei de ver Deus cara a cara. Tentou inventar o que ele inventou. Nenhum deles aí viu Deus. Quando se diz ver Deus e ver Deus face a face, são coisas diferentes. Há doutrinas de Satanás hoje em dia. Chamado de Cacau Filipe. Chamado de Cacau Filipe. Está em 25:6. Aquilo pertence a Jesus, mas diz que é ele aí. Não é falsa doutrina. Ele diz: eu é que venho na meia-noite. Mas Jesus é que disse que virá como um ladrão na noite. Não é falsa doutrina? Por que estamos a ir longe à procura de pulgas enquanto caraças estão aqui? É falsa doutrina. E como que é promulgada a falsa doutrina? Jesus disse para fazer discípulos, mas Cacau Filipe não faz discípulos, faz trabalhadores. Esses são trabalhadores dele, porque estão na obra por amor ao dinheiro e não por amor àquilo que é a essência da obra. Então um trabalhador, quando Cacau Filipe lá em Costa de Marfim pular, ele vai chegar aqui e dizer que Cacau Filipe voou, porque ele é um bate-costa. Eles não têm nada a ver com a Bíblia. O que eles querem é o que Cacau Filipe disse. Só que o próprio Cacau Filipe não está alinhado com as escrituras. Como é que eu posso crer nele como verdadeiro profeta se ele diz sem ele ninguém será salvo? Ele nasceu quando? Em 72 aqui. Antes dele, como pessoas eram salvas? Uma pessoa igual a mim, igual a ti, que cada dia que passa caminhamos para a sepultura, somos pó e voltamos ao pó. Como que eu posso levar a honra que é para Cristo eterno e entregar a uma pessoa? Cacau Filipe ainda não tem evidência de ser o único profeta. Eu estou a falar, ainda não tem obra que me espanta para eu dizer que Cacau Filipe é um verdadeiro profeta. Ainda não tem vindicação divina. O que ele está a falar a comparar Cacau Filipe com William Marion Branham? Cacau Filipe não chega nem no dedo menor do pé esquerdo de William Marion Branham. Não chega nem no dedo menor do pé esquerdo de Martinho Lutero. Não chega nem no dedo menor do pé esquerdo de John Wesley. Não chega nem no dedo menor do Irineu. E depois ele está desconjuntado, porque eles estão a falar que Cacau Filipe é o profeta desta era. Eu lhe pergunto, esta era é qual era? Porque a vida da igreja de Deus foi dividida entre a igreja judaica e a igreja gentia. E a igreja gentias, quando o evangelho sai dos judeus para nós, tem um tempo chamado 7 eras, porque são 7 igrejas da Ásia. Então, ele é de que era? São 7 eras aqui, são 7 profetas, e todos esses profetas já vieram. Ele está vindo, é o 8º. Deus não trabalha com o número 8. Número 8 não existe na numerologia divina. Não é número de Deus. Deus é perfeito em 7. E a 7ª era da igreja é esta de Laodiceia. Então, ele é que profeta de que era aqui? É o 8º. Sendo o 8º, já é falso automaticamente. Nós estamos a ir atrás de mexer coisas, enquanto que os verdadeiros destruidores estão aqui assentados. Pessoa que diz Bíblia para mim não é nada. Uma Bíblia está escrito difícil. A outra Bíblia está escrito complexo. E a outra está escrito não fácil. Você vai dizer que difícil é que é verdadeiro. Complexo queima. Não fácil queima, mas tem lógica. Porque as Bíblias são diferentes. Então não pode. Alguém que diz o que está na Bíblia não vale, o que vale é a minha boca. E o que essa pessoa está a mostrar? Não tem nada. É complicado. Mestre das revelações. Apóstolo, será que pode trazer alguns exemplos de uma doutrina de Satanás e que em algum momento é evidente
no seio da nossa sociedade? Sim, Maçanga, eu poderia falar sobre muitas falsas doutrinas que estão nessas igrejas. Mas veja que o senhor Olavo aqui está falando de William Branham. A pergunta persiste. O William Branham ensinou que a mulher poderia pregar? Você disse aqui agora que o William Branham é um verdadeiro profeta. Na igreja de William Branham, as mulheres pregavam, senhor Olavo? Ele não vai responder. Sabe, é complicado. Nós transtornar. Você pode não. O debate seja para telespectadores. É que precisamos fazer debate no interrogatório. É o tempo do apóstolo. Deixemos o apóstolo mesmo. Tá bom, mas que ele fale para explicar o povo, não a mim. Deixemos o apóstolo. Não mexa meu nome, fala ele. Deixemos o apóstolo. Apóstolo. Eu queria que esse debate, Maçango, fosse foi dado tempo, fale. Não é Olávio. Apóstolo, fale. Apóstolo, deixemos o apóstolo. É interrogatório ou quê? Mestre das revelações. Eu queria que esse debate, Maçango, durasse 4 ou 5 horas, para me derrubar cada argumento que ele diz aqui. Não tem problema, põe argumento, Maçango. O problema é que, Maçango, você não está por argumento. Põe argumento, pegar argumento por argumento. Não estamos a fazer nada, só perder meu tempo, até querer ir embora. Mas, apóstolo, esse momento... O William Branham foi um verdadeiro profeta. Na igreja de William Branham, senhor Olavo, ele derrubava as pessoas como vocês fazem? Eu derrubei, me viu derrubar quem? Todas as igrejas evangélicas derrubam as pessoas. Quem disse que derruba? O Honório Cutani, aqui, derruba as pessoas. Derruba, sabe o que quer dizer derrubar? Na sua igreja você não derruba as pessoas? Como vou derrubar pessoas? O que é derrubar pessoas? Os vídeos na internet mostram você fazendo uma entrevista com os demônios. E aí depois derruba a pessoa. Mas vamos lá, o William Branham foi um verdadeiro profeta. As mulheres pregavam lá? Você falou derrubar pessoas. Não, eu estou perguntando. William Branham, num dos maiores eventos dele, o Espírito Santo desceu, toda a igreja caiu, incluindo o pianista, mas o piano continua a tocar. Quando é a sua vez, eu interrompo o senhor. Não. Vamos lá. E quando você vem aqui para dizer que Caco Felipe é falso, porque qual é a era que ele está, que Deus não trabalha com 8, não existe profeta da era. Você deve prestar atenção nas informações. O que existe é profeta da geração. Antes de Caco Felipe, o profeta de Deus era William Branham. Hoje, o profeta de Deus é Caco Felipe. E quando você diz que Deus não trabalha com 8, vou fazer uma pergunta, responda diretamente, sem enrolar. Davi é o 7º ou é o 8º filho de Jessé? Estamos a falar de profeta não, e não senhor Olavo, eu quero que o senhor responda a pergunta. Você disse que Deus não trabalha com 8. Não, eu disse a numerologia divina. A numerologia divina. Deus não trabalha com 8. Mas Davi, responda naquela câmera. Davi era o 7º ou 8º filho de Jessé? Era rei, não era profeta. Não, A pergunta é outra, senhor Olávio. Sim. Davi era o 7º ou era o 8º filho de Jessé? Responda ali. Era rei, não era profeta. Ele não quer responder. Profeta. Quero lhe perguntar uma outra coisa. Lá no livro de Esté, capítulo 2, diz que havia 7 príncipes. É um tipo para os 7 anjos celestiais. Havia 7 eunucos. É um tipo para os 7 grandes profetas das grandes 7 eras da igreja. Mas fala de Regai. Eu lhe pergunto, Regai era o 7º ou era o 8º eunuco? Responda naquela câmera ali. Você disse que Deus não trabalha com números. Não é profeta. Estamos a falar de era. Mas são 7 eras, 7 mas vamos espíritos. lá, ele não quer responder. Vamos voltar para o assunto que você perguntou sobre as falsas doutrinas. Por exemplo, essa doutrina de derrubar as pessoas no chão. Eu pergunto, qual foi o profeta do Antigo Testamento que derrubou uma pessoa? Honório Cutani derruba as pessoas, não é? Mas aonde é que está o profeta no Antigo Testamento que derrubou as pessoas? Jesus. Essa doutrina é satânica. É satânica. Sim, nenhum profeta fez isso. Moisés não fez isso. Isaías não fez isso. Nenhum profeta da Bíblia fez isso. Jesus de Nazaré, qual foi a pessoa que ele derrubou? Ele vai trazer, talvez, aqui o fato daquele esquizofrênico que caiu diante de Jesus. Qual foi a pessoa que Paulo derrubou? Mas essa doutrina está nas igrejas. Quando foi que Jesus Cristo invocou fogo do céu para queimar os espíritos e queimar as doenças e assim por diante? Poderíamos citar muitas aqui. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.